Vamos nos colocar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, irmãos. 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós elevamos a nossa voz em oração nesta oportunidade e queremos orar ao Senhor te agradecendo por esta leitura, por esta palavra. Que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e assim possamos compreender e entender aquilo que o Senhor já preparou para nós e assim possamos sair daqui fortificado, renovado, em nome do teu Filho Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Podeis tomar assento, irmãos? Na semana passada estudamos sobre o que, irmãos? Imoralidade sexual. E hoje vamos estudar sobre impureza. Impureza é o tema de hoje e é o segundo item dos 16 itens sobre as obras da carne. Nós aprendemos a semana passada que existem quantos itens? 16, que o apóstolo Paulo narra. Só que o apóstolo Paulo, ele acrescenta no versículo 21, lá no final, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, além dos 16 itens, ainda existem coisas relacionadas às obras da carne. Então, não tem como alguém tentar fugir ou correr e dizer assim, não está escrito na Bíblia isso, então não é pecado. O apóstolo Paulo está advertindo, dizendo assim, olha, não somente esses 16 itens, mas também coisas semelhantes a esses 16 itens. Então, tudo que confronta, afronta Deus ou os mandamentos de Deus são pecados. E, uma vez pecando, se não houver arrependimento, estamos sujeitos ao quê? Ao inferno, à perdição, a perder a nossa alma, a perder a nossa vida, viver eternamente separado de Deus. Quando o ímpio ele morre sem Deus, sem paz e sem salvação. Então é por isso e é com isso que precisamos, irmãos, nos sustentarmos e refletirmos sobre nossas vidas, a nossa vida íntima, a nossa vida, a nossa relação com Deus. Como é que estamos com Deus? Eu dividi em 4 partes, e essas quatro partes, a primeira dela é sobre a área sexual. E na área sexual, nós estudamos a imoralidade sexual, hoje vamos estudar sobre impureza e libertinagem. Nessa tradução está libertinagem, mas eu não sei como é que está a tradução dos irmãos. Existe uma tradução que diz lascívia. Não sei se a sua, alguém aqui, a sua está lascívia, né? Também, lascívia, pronto. Então nós iremos estudar na próxima semana e são esses 3 itens que faz parte da primeira divisão, né, que fala sobre a área sexual, imoralidade sexual, impureza e lascívia. Então, vamos lá, irmãos. Impureza. O que é impureza? Primeiro eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre o seguinte. Quando a gente fala de impureza, logo a gente entende que é algo impuro. Pode ser a pessoa, pode ser o objeto, pode ser qualquer coisa que a gente conheça que esteja impuro. E uma vez estando impuro, nós não queremos nos aproximarmos. Ou se nós pudermos purificar, limpar, para que aquele objeto ou aquele ambiente deixe de ser impuro, logo a gente corre imediatamente e fazemos. Mas quando algo ou alguma coisa é impuro,
Na verdade, a gente não quer se aproximar dele. Por exemplo, quem conhece aqui o rio Tietê? Eu não sei como é que está agora, se está limpo, mas o que se vê, o que se ouve a respeito do rio Tietê é que é um rio impuro, um rio sujo, que ninguém pode se aproximar, tomar banho ou beber daquela água. Um outro exemplo é uma rede de esgoto. Uma rede de esgoto, a gente só se aproxima da rede de esgoto quando de fato há uma necessidade. Porque a gente sabe que na rede de esgoto, olha, já disse, rede de esgoto, tudo que passa por ali é tudo que não presta, é tudo que não serve, é imundo. A gente logo entende que não tem como a gente extrair algo bom da rede de esgoto. E a nossa vontade é se afastar daquilo, se afastar daquele ambiente. Por que eu disse isso, irmãos? Porque na linguagem portuguesa, impureza é isso, de uma forma dinâmica, é exatamente isso. É algo impuro, é algo sujo. Então, essa é a expressão. Só que, quando a Bíblia fala de impureza, algumas pessoas logo voltam para o Velho Testamento. Por que no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento existem a impureza. O próprio Deus, ele frisou sobre isso, sobre a expressão impureza. Só que no Velho Testamento, irmãos, existia a impureza física, a impureza cerimonial e a impureza moral. É claro, eu estou só explicando aqui, mas isso aqui não vem ao caso. Por quê? Porque quando fala impureza física e material e cerimonial, o que a gente entende é o que está escrito em Levítico, capítulo 11, do capítulo 11 até o capítulo 19. Isso porque alguém poderia estar sujo ou impuro cerimonialmente. Como era que alguém poderia estar impuro cerimonialmente? Por exemplo, no Velho Testamento, a mulher ela se tornava impura quando ela estava no período da mulher, no período menstrual. Então, segundo a lei, ela era considerada impura. Qual é a outra coisa na Bíblia, no Velho Testamento, que se reflete sobre esta expressão impuro? Impuro físico, de forma física, material e cerimonial. Quando alguém, por exemplo, tocasse em um morto, essa pessoa estava considerada cerimonialmente impura. Quando uma mulher mesmo, ela estava grávida e quando ela dava à luz, se fosse homem, ela permanecia impura 35 dias ou 40 dias. Quando a mulher ela tinha uma fêmea, ela dobrava o período de impureza da mulher. Então, para que estas pessoas pudessem se aproximar de Deus, elas teriam que passar pelo processo de purificação. Se um homem tocasse ou alguém tocasse em um defunto, ele teria que passar por um processo de purificação para que ele pudesse se aproximar de Deus. Ou do culto religioso judaico. Do contrário, essa pessoa não poderia se aproximar do culto ou das pessoas. Se encontrasse, por exemplo, uma pessoa leprosa, era o quê? Considerada impura. Então, essa pessoa que estava com lepra, ela teria que ser excluída. Passava pelo sacerdote. O sacerdote, ele foi treinado por Deus para que ele pudesse saber se era lepra ou não. E uma vez sendo lepra, ele teria que passar pelo processo de purificação. Teria que ser isolado, se afastado da comunidade, não poderia se aproximar de ninguém, de família, vivia excluído. Até que então ele fosse purificado, a sua saúde fosse restaurada, se ele fosse curado da lepra. Então ele retornaria, mostraria ao sacerdote, o sacerdote avaliava e assim daria liberdade para ele, para que o ex-leproso pudesse viver em comunidade. Então
Isso é impureza e tantas outras coisas que não convém, até porque não é isso que nós vamos estudar. Mas eu estou dando uma ideia do que vem a ser impureza no Velho Testamento. É claro que essa impureza no Velho Testamento não tem nada a ver com a igreja. A igreja não é judaica. A igreja não passa por ritual judaico. Nós somos cristãos e não judaicos. Então, tudo que é relacionado ao judaísmo não tem nada a ver conosco, principalmente os rituais. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja é totalmente diferente. Mas para que os irmãos possam entender o que vem a ser impureza no Velho Testamento. Impureza não se refere, obviamente, ao pecado em si. Porque impureza aqui no Velho Testamento estava relacionada exatamente a essas coisas que eu falei para os irmãos e dentre outras coisas também. Agora, o que vem também ser na Bíblia, desde o Velho Testamento até então, fala sobre a impureza moral. A impureza moral, ela é tanto falada no Velho Testamento como no Novo. Não se refere à impureza física ou cerimonial, não tem nada a ver. Mas a impureza moral, o que vem a ser impureza moral? Impureza moral é aquilo que traz destruição. Destruição de uma família, destruição de um casamento, destruição de um relacionamento, seja com alguém ou seja com Deus. Essa impureza moral, todo mundo sabe o que vem a ser moral. Moral é aquilo que é respeitoso, é aquilo que é ético, não é verdade? É aquilo que é digno de ser imitado, é aquilo que vale a pena ser observado, é aquilo que Deus aprova. Isso é moral. Então, quando fala de impureza moral, fala da destruição daquilo que Deus preserva, daquilo que Deus ensinou e ensina, daquilo que Deus ama e daquilo que são as leis de Deus, aquilo que Deus criou como regra para nós, para o povo dele e para nós. Então, impureza moral é exatamente isso, irmãos, está relacionado a isso. Então, desde o Velho Testamento até então, essa impureza moral, ela tem significado e ela merece bastante atenção. Como, por exemplo, a idolatria, a adoração a outros deuses, ou seja, trocar Deus por outros deuses como Mamon, como Baal, Astarotes, Dagon. Então, tantos outros deuses do Velho Testamento que os homens criavam, Israel muitas vezes faziam isso, né? Adoravam Baal, levantavam imagem, escultura e adoravam, trocavam Deus. Então, quando alguém faz isso, alguém confronta Deus. Até então, hoje também é do mesmo jeito, irmãos. Não é diferente. Então, a gente não pode de maneira nenhuma nos tornar impuro moralmente. Pelo contrário, nós, como cristãos, devemos permanecer puro moralmente. É isso que a igreja precisa. Agora, eu quero que os irmãos entendam que o que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo de 19, impureza não tem nada a ver com aquilo que nós falamos. Impureza, a palavra impureza, no original aqui, se chama akatarsia. Essa é a palavra no grego, o original. E isso significa que, quando fala impureza, o apóstolo Paulo está falando a falta de pureza das intenções, pensamentos impuros, pensamentos com segundas intenções ou ações impuras. Tudo aquilo, então, impureza aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que aqui é quando a pessoa, ela tem falta de pureza nas intenções. Qual é a intenção daquela pessoa? Aquela pessoa, ela é impura, ela tem a mente imoral, ela tem a mente poluída, e tudo que passa na mente dela, é tudo de sujo e tem sempre segundas intenções.
ele tem os pensamentos impuros. As suas intenções não é das melhores, mas pelo contrário, das piores. Então, impureza aqui, o apóstolo Paulo não está se referindo aqui não, irmão, ao processo, né, a impureza cerimonial. Aqui não tem nada a ver. Paulo está falando para a igreja da Galácia. E falando para a igreja da Galácia, não tem nada a ver com o judaísmo. Então, essa coisa da mulher se tornar impura, o homem se tornar impuro por causa disso ou daquilo, não tem nada a ver. O que Paulo está falando aqui de impureza está relacionado à vida sexual da pessoa, o pensamento da pessoa. Então, essa pessoa, sexualmente, ele tem a mente impura. Ele tem sempre segundas intenções, pensamentos impuros e falta de pureza nas intenções. O que a gente vê por aí afora, irmãos, é o mais que a gente escuta e vê. Porque são um monte, eu já falei aqui uma vez, a mente dessa pessoa é ninho de urubu, sabe? É um ninho de urubu. O que tem na mente dessa pessoa só coisas terríveis, né? Só coisas sujas, das mais fúteis que existem, está na mente dessa pessoa. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso. As intenções dessas pessoas, ela tem a mente impura, ela tem os pensamentos impuros. Isso é impureza. Alguém que está impuro, claro que quando fala de imoralidade sexual, também está relacionada à impureza. Só que quando alguém pratica aquilo que nós estudamos na semana passada sobre imoralidade sexual, obviamente qualquer pessoa pode andar fazendo assim, mas não ter a mente suja, ou caiu em uma cilada e de repente aconteceu. Mas geralmente a pessoa que vive vivendo uma vida de imoralidade sexual, obviamente que é uma pessoa também impura. Não tem como alguém que vive praticando aquilo que nós estudamos a semana passada e ser uma pessoa pura. Não tem. Então, só que pureza, irmãos, a mentalidade pura. Quando a gente chega para uma criança, é por isso que as crianças elas merecem bastante atenção e cuidado especial, né? Porque falamos na semana passada sobre o pedófilo. E ele engana as crianças para mexer com as crianças. E a gente sabe que a mente da criança ela não tem nenhuma intenção, né? Ela nem pensa nisso. Mas o imoral, né? O impuro, né? Ele já está com a mente, já está com todos os pensamentos, com todas as ideias horrenda sobre aquela criança. Já está tudo arquitetado. Então essa pessoa ela é uma pessoa imoral, E segundo Miqueias, irmãos, Miqueias capítulo 2 versículo 10, levante-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Veja que esse tipo de impureza que o profeta está falando aqui não se refere à impureza cerimonial. Ela já fala exatamente da impureza moral, que traz uma destruição enorme. O que foi que aconteceu com os filhos de Israel? Quando Balaão tentou amaldiçoar, os filhos de Israel não conseguiu amaldiçoar. Então o que foi que ele aconselhou ao rei? Faz o seguinte: envia mulheres para eles, para que eles se prostituam, porque o Deus dele não permite que eles se prostituam, e se eles assim fizerem, eles serão completamente destruídos. E foi isso que aconteceu. O rei lá enviou as suas filhas, mulheres, e os filhos de Israel se deitaram com ela, e por causa disso Israel foi oprimido, né? Israel passou uma situação difícil, porque Deus virou as costas para eles, em virtude do seu pecado, e assim Israel sofreu, pagou muito caro. Então,
quando se refere à imoralidade sexual, impureza moral, se refere exatamente sobre uma destruição, né? Isso aqui, irmão, destrói um país inteiro, uma cidade inteira, uma comunidade inteira. E sem falar da família, né? Sem falar da família. Então, veja que essa impureza moral, ela já vem sendo questionada por Deus desde o Velho Testamento até então. Então, isso é impureza. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, isso é obra da carne, a falta de pureza nas intenções, pensamentos impuros, intenções impuras, ações impuras, tudo isso aí faz parte das obras da carne. Quando alguém pensa assim, irmãos, é porque essa pessoa já está impura. É uma pessoa impura, não é uma pessoa pura. Por que eu falo criança? Porque geralmente criança não entende, mas uma pessoa adulta, um homem, uma mulher, pode viver uma vida de pureza, ou não pode? Pode, irmão, pode. Pode viver uma vida pura, uma vida, claro que vem os pensamentos, tudo isso, mas os pensamentos podem ser controlados. A gente não pode controlar a vinda dos pensamentos, né? Ele vem. Mas a gente pode ali repreender e controlar e não alimentar esses pensamentos negativos, esses pensamentos impuros. Porque, do contrário, a gente pode ser uma presa fácil, porque a gente vai alimentando. É igual um gatinho, um cachorro, né, que chega na sua casa, está com fome, a gente começa a dar comer a primeira vez, ele vem de novo, aí você dá comer, ele vem de novo. Quando pensa que não, ele já se torna seu, porque ele não quer sair mais da sua casa. Assim, irmãos, são pensamentos negativos. Se a gente alimentar hoje, a gente vai alimentando hoje, a gente alimenta amanhã, a gente alimenta depois de amanhã, aí vai alimentando, aquilo já vai se tornar para nós uma coisa normal, uma prática normal. Então, quando isso acontece, significa que nós já estamos com a mente impura e às vezes a gente acha que nós não estamos pecando. É como alguém que peca, mas a mente dela está tão cauterizada porque ela sabe que aquilo é errado, a pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela faz questão de, inverter as coisas. Ela sabe, a Bíblia está dizendo assim, isso é pecado, isso é errado, mas ela faz, não, aí começa a questionar, mas Deus, é como aquela questão, eu sou assim, não mudo, não tem assim que pessoas falam, eu sou assim, não mudo, eu nasci assim. Ora, só quem não muda é Deus, irmão, porque Deus não precisa mudar, Deus é imutável, mas a gente precisa mudar todos os dias, irmão, nós precisamos mudar diariamente. Então, quando alguém diz assim, olha, Deus me conhece, Deus me ama do jeito que eu sou. Não é assim? Mas a Bíblia está dizendo que aquilo é errado, aquilo é uma afronta, aquilo é pecado. Mas ela diz assim, mas eu não consigo. E Deus me entende, é claro que Deus entende. E Deus sabe que a gente pode, irmão. A gente pode sair da mais... diversas dificuldades na vida. O ser humano, ele tem essa capacidade, ele tem, e Deus sabe que a gente tem, porque Ele deu a gente. Então não adianta a gente tentar, querer lançar a responsabilidade para Deus quando é nossa, porque tem gente que faz isso, lança o seu erro para Deus, quando o erro é nosso. É como se dissesse, olha, eu sou assim, tá bom? Tá aí, Deus, resolve. Como é que Deus vai resolver uma coisa que uma pessoa não quer que resolva? Então, irmãos, impureza quer dizer exatamente isso. Eu vou ler alguns versículos, mas eu quero frisar aqui uns pontos, irmão. O primeiro ponto aqui é sobre a impureza de caráter sexual. A impureza de caráter sexual, o primeiro ponto. É uma pessoa que é impuro, sexualmente falando. É uma pessoa que é impuro. Ele já tem um caráter, o caráter dele já é deformado, impuro sexualmente. Existem pessoas assim, olha, tem pessoas que são honestas, tem pessoas que não gostam de mentir, são pessoas que são
pagadeiras, sabe? Compra e paga, são pessoas responsáveis. Quando está em dívida, ele se preocupa em querer pagar. São pessoas que a sociedade conhece ela como uma pessoa 10 anos, direita. Só que ela tem um defeito. Ele é sexualmente imoral. Ele é impuro. Mas para essa pessoa, sabe, é como se todas as outras coisas são erradas, menos essas. Porque essa pessoa se acha que aquilo é um pequeno defeito, ou aquilo Deus não vai levar em consideração, porque talvez se considere como uma fraqueza, e Deus sabe que é uma fraqueza dessa pessoa. Pessoas que têm a mente assim poluída, pessoa que tem a mente suja, a pessoa que tem falta de pureza nas intenções. Então, essas pessoas assim, geralmente elas são assim. Ela é respeitada pela sociedade, mas ela leva uma vida promíscua. A sua mente, né, o seu caráter, quando se refere exatamente à vida sexual, é um caráter deformado, é impuro, é sujo, sabe? E tem gente que pega tudo que fez no passado, e é como se aquela bagagem, sabe? Essa pessoa continua levando na vida dela, na mentalidade. Ela não se liberta por completo. Ela vai levando, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes passa 10 anos, às vezes passa 20 anos, às vezes passa 30 anos na igreja, às vezes passa 40. A gente vai perguntar: quantos anos de crente tu tem? Deus tem 50 anos de crente. Como se 50 anos de crente pudesse salvar, ou 100 anos, ou 200 anos de crente, ou 1000 anos de crente. Não importa quantos anos de crente a pessoa tenha, uma quantidade de anos no evangelho não salva ninguém, não. O que salva, sabe o que é? É a gente viver uma vida reta com Deus. Porque tem gente que vive uma vida toda no evangelho, irmão, mas vive uma vida promíscua e às vezes uma mente suja, sabe? Uma mente suja. Eu conheci um irmão, amigo meu, irmãos, que a gente se conheceu na escola, e depois disso a gente se tornou bastante amigo, passamos a andar junto e tal, aquela coisa toda. Ele foi para o Evangelho, eu também fui, né? Ele foi para a Igreja Batista, eu fui para a Assembleia de Deus, e depois ele foi para a Assembleia de Deus, e ele se tornou obreiro, auxiliar oficial da Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. Pregava, se vocês ouvissem as mensagens dele, irmão, pensa numa mensagem abençoada, né? Só que ele agora passou a viver uma vida promíscua, uma vida de impureza sexual. Ele respirava sexo, ele vivia, sabe, só pensando em sexo, só saía com uma menina hoje, já queria uma outra amanhã, já uma depois, e assim vive uma vida assim, sabe, impura. E quando a pessoa vive desse jeito, para sair, irmão, aí é uma dificuldade. Eu falei a semana passada, não foi? Eu falei assim: irmãos, ora a Deus para você não entrar numa vida dessa, porque uma vez entrando, para sair é difícil. Não é fácil não, irmão, é difícil. É igual um alcoólatra, né? Um dependente químico, para se libertar do álcool é difícil. Do mesmo jeito, a vida sexual, a gente precisa ter cuidado, irmão. Não alimentar. É gente que é impuro sexualmente, tem um caráter deformado sexualmente. Para ele tudo para ele, sabe? Ele vive uma vida direita na sociedade, uma vida honesta na sociedade. É um homem de palavra, mas quando se refere à vida sexual, a um camarada é um depravado, a mulher, sabe, é uma depravada, a mulher, sabe, tem uma mente impura, sabe? Tem mulher que às vezes é coisa do diabo, né? Porque tem tanto homem aí solteiro, mas tem mulher que vai atrás exatamente dos homens casados. Tem tanta mulher solteira, né? Mas camarada às vezes vai atrás de mulher
casada. Oh, mas não tem mulher solteira, porque não vai atrás da mulher solteira. Vai conquistar a mulher solteira, porque é normal. O homem solteiro ou a mulher solteira se engraçar um pelo outro, e é assim que Deus fez a natureza, né? Agora, para que correr atrás de pessoas casadas? Não é coisa do diabo, né? Para destruir a família, para destruir o lar, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com isso aqui. Muito cuidado. Então, os irmãos entenderam, né? Pureza de caráter sexual. Para ele, para ela, né? Ele não rouba, ele não faz nada de errado, mas a mentalidade dele, né? A mente dele é impura. E quando a mente dele está impura, o corpo dele também está impuro também. A impureza mental, e isso fala também da impureza mental. Vamos ler Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que se ocupe o pensamento de vocês. Então veja que o que o apóstolo Paulo, que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo aos filipenses, irmãos, que tudo na mente do cristão deve ser puro. Tudo que é respeitável, olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, veja só, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento, o nosso pensamento, não o pensamento impuro, sujo. Porque quando você se senta ou se junta com uma pessoa ímpia, geralmente o que vem na conversa desses camaradas só é coisa horrenda, feia, terrível. Então, às vezes passa uma mulher honesta, está vestida bem, está andando decentemente, casada. Irmão, parece um cara de urubu, sabe? Como se ali fosse em cima de uma carniça. Aí um fica falando para o outro, falando mal da mulher, a mulher direita. Se fosse uma mulher depravada, uma mulher que estivesse dando moral, aí sim, né? Porque há uma coisa que eu não entendo até hoje, eu critico, sabe o que é? É que às vezes a mulher usa uma saia bem curtinha, tem mulher que usa a saia bem curtinha, tão curtinha, vai andar de moto. Além de andar de moto, aí passa na frente dos homens se desfilando, né? Rebolando lá. Como? Se uma mulher anda desse jeito, o que é que ela quer ouvir dos homens? Ela quer ouvir cantadas. Então, por isso que eu digo que uma mulher decente, uma mulher direito, ela não anda, né, de forma indecente. Ela não vai andar de uma maneira que venha provocar os homens. Porque é isso que acontece. Aí, às vezes, quando recebe uma cantada, aí acha ruim. Só que tem mulher que, às vezes, anda de forma depravada e chama a atenção dos homens, né? Ela está com a mente pura, porque ela anda daquele jeito. É para fazer o quê? Só para andar? Não, ela vai andar daquele jeito para chamar a atenção dos homens. Mas aqui, às vezes, anda uma mulher direita, decente, irmãos, e um bocado de camarada, sabe, com a mente suja, né? Começa a falar coisas indecentes, né, entre eles, com uma mulher casada. E esse é o problema. Por isso que eu falei na semana passada, e a Bíblia diz que a gente não deve se juntar com pessoas ímpias, que têm essa mentalidade. Só que daqui a pouco vocês vão ver que o apóstolo Paulo também fala que dentro da igreja também existe. Se existia há 2000 anos atrás, irmãos, hoje também existe pessoas que têm a mente suja. Então, o que a gente precisa também, sabe o que é, irmãos? É ter a mente de Cristo. A gente precisa ter a mente de Cristo. Não é para a gente ter a mente humana, a mente mundana, a mente do mundo, a mente de pessoas impuras, sabe? Não. A gente precisa ter a mente de Cristo. Veja o que é que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 16, irmãos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possais instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente precisa ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo, irmão? É ter uma vida, sabe, sexualmente saudável, sabe? Uma mente sexualmente saudável. Uma mente de Cristo, de cristão. Não tem necessidade de a gente viver uma vida, sabe, irmãos, dentro da igreja e viver uma vida promíscua. Aquilo que eu fazia no passado, eu faço hoje também. Irmão, então você está perdendo tempo, eu estou perdendo tempo, nós estamos perdendo tempo no Evangelho. Por que estamos perdendo tempo? Porque o final de pessoas que vivem assim é o quê? É o inferno, é a destruição, é a separação eterna de Deus e essa pessoa. Então, o cristão precisa ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, irmão, não anda, sabe? Não vive uma vida impura, que tem a falta de pureza nas intenções, pensamentos impuros, intenções impuras, ações impuras. Não, irmãos, a gente precisa ter uma mente saudável, a mente de Cristo. Como é bom, irmão, você estar perto de alguém que é respeitável, não é verdade? Perto de alguém que é respeitável, alguém que tem a mente pura, a mente pura. Eu sei que tem pessoas que têm a ideia que homem não pode ter amizade com mulher, mas pode, claro, com seus limites, né? Tudo tem que ter limite, né? Mas pode ter sim, né? Agora, geralmente a gente conhece, o que a gente mais conhece é o quê? Tem gente que não pode se aproximar de uma mulher, irmão, de um homem, que já está com a mente suja, sabe? Às vezes é a própria mulher que se aproxima de você e já tem a mente suja. Eu me escandalizei por uma aluna, uma ex-aluna minha, e eu tinha um costume de chamar menina bonita. A minha esposa sabe disso. E quando a menina, né? Eu chamava a menina bonita. Ô, menina bonita. E ela me mandou, foi até na época da pandemia, né? Que estava a aula online. Aí ela mandou uma mensagem para mim. Eu disse, oi, menina bonita, pelo WhatsApp. E vocês acreditam que ela questionou porque eu disse aquilo? E eu mostrei a esposa, eu disse assim, ela questionou porque eu chamei dela menina bonita. É claro que hoje em dia é um dos pontos aqui, né? Com o advento da internet, irmãos, o perigo ainda é maior. Com o advento da internet, as coisas se tornaram está cada vez mais pior. E aquilo eu escandalizei porque era uma adolescente, de 11, 12 anos de idade. 11, 12 anos de idade. E ela me perguntou por que eu chamei dela menina bonita. E eu disse, é assim que eu chamo as meninas, as crianças, uma forma carinhosa e respeitosa. Eu achei aquilo, eu me escandalizei porque era uma criança com 11, 12 anos, com uma mentalidade tão suja daquela. Porque se eu tivesse dito algo que pudesse de fato, né, ser suspeita, tudo bem. Mas é normal você chamar uma criança de menina bonita, não vejo nada demais. A minha esposa disse assim, agora você não pode chamar mais. Você não pode chamar mais porque é perigoso. Hoje em dia é perigoso você chamar. Eu nunca mais chamei. Nunca mais eu chamei, fiquei com medo de chamar. Sabe por quê? Porque você vê que as pessoas têm a mente suja. Obviamente, uma pessoa que tem essa mentalidade ou pensou dessa forma, obviamente que, né, já vive uma vida, né, de sujeira, tanto na internet como, sei lá, né? Não vamos nem entrar em detalhes aqui, mas o advento da internet, a internet ela é boa, ela é ótima, só que tem um perigo, irmão. A gente precisa ter cuidado com ela, sabe? Agora, não é tanto nem com a internet, é com
com a gente mesmo, porque se você tem a mente de Cristo, irmão, você não vai, sabe, entrar na internet para paquerar, entrar na internet para postar foto de nudes, né? Quando me disseram nudes, eu digo, que é isso, nudes, hein? A primeira vez quando eu vi a palavra nudes, eu não sabia nem que danado era isso. Aí eu vim saber depois. Eu acho que quem falou foi alguém, não vou nem dizer. Mas alguém me disse, isso aí é nudez. Eu digo, tá certo, nudez eu entendo, mas nudes não. Agora eu sei que é palavra, linguagem da internet. E tem gente que faz isso, sabe? Agora, o que é isso? Isso é uma pessoa que é impura. Já tem a mente impura, a alma, o coração impuro. Irmãos, quando a Bíblia fala coração impuro, a Bíblia não está falando sobre o órgão coração, está falando sobre a mente, né? A mente. Agora, você preste bem atenção. Quando diz que o coração está cheio, é obviamente que tudo reflete no coração, não é assim? Tudo na mente, a mente reflete no coração. Você alimentou, daqui desce para aqui. Quando alguém morre com raiva, o que foi que aconteceu? De raiva, o que foi que aconteceu? Ele teve susto, daqui veio para cá, o coração deu um pano e o que foi que aconteceu? Morreu. Isso é o quê? Então, quando alguém, irmãos, vive com a mente suja, direto, ali, pensando naquilo, fazendo aquilo, vivendo daquele jeito, o coração dessa pessoa já está podre, sujo. E só Jesus para limpar, e às vezes não deixa Jesus limpar o coração dela, né? Então, o que é que a gente deve fazer, irmãos? Se afastar dos impuros. 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 9 a 11. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Impuro, o que é impuro, irmão? É aquela pessoa que tem falta de pureza nas intenções, que tem pensamentos impuros, intenções impuras, ações impuras. Esses são os impuros. Versículo 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Olha só, está vendo? Deus não está mandando a gente se afastar das pessoas ímpias, ou seja ele idólatra, ou ela idólatra, ou avarento, seja lá quem for. É ímpio, a gente já sabe que pensamentos de ímpios não são bons. Agora, escute só o versículo 11, olha só. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Está vendo? Aqui Deus está mandando fazer o quê? Se afastar por completo dessa pessoa. Se afasta. Porque, irmão, o ser humano ele é fácil, ele tem a tendência a imitar, a praticar, a fazer. Se ele conviver muito com a pessoa, se aquela pessoa tem um caráter ruim, deformado, ela também vai aprender também do mesmo jeito. Vai fazer. Eu me lembro, irmão, quando eu trabalhava em Recife ali, estava nos bares ali no Recife, Folia, aquela coisa toda, no carnaval lá, e o toque lá da coisa lá, quando pensava que não, eu também estava cantando também. A gente canta mesmo sem a gente querer. Se você passar o dia todo escutando a mesma música, não pensa que não, você está cantando um pedaço da música. Do mesmo jeito. Assim é o ser humano. Se você viver com pessoas assim, simplesmente porque ela tem um título de crente, mas é uma pessoa devassa, como diz aqui, impura, aí você vai também viver de acordo com aquela pessoa vive. A gente precisa ter cuidado. Irmãos, isso é mulher, isso é homem. Deus está mandando a gente se afastar dessas pessoas.
sabe? Se afastar. Mente suja, irmãos, mentalidade, uma pessoa que é impura, que tem falta de pureza nas intenções, pensamentos impuros, intenções impuras, ações impuras, a gente deve se afastar dessas pessoas, pessoas devassas, ímpias, crentes, a gente deve se afastar. Fuja, corra, desapareça, manda embora, não queira nem conversa com essa pessoa, não deixe nem entrar na sua casa. E tenha coragem de dizer assim: olha, a gente não é amigo por causa disso. Tu tem a mente muito suja, rapaz. Tu tem a mente muito impura. Tu tem uma mente, tu és um devasso. Eu disse uma vez para o meu amigo, ele pegou um ave, ficou com raiva. Eu disse: rapaz, tu fala tanto das igrejas. Eu disse a ele: tu fala tanto das igrejas, mas tu és um devasso. Ele disse: mas rapaz, que é isso, Clóvis? Eu digo: está falando das igrejas dos irmãos, mas tu tem a mente suja. Quando está perto de mim, só fala de sexo. Homem, vai se converter. Ele estava comigo no carro, eu acho que ele passou em 5 minutos no carro sem falar comigo. Mas a gente tem que dizer, irmão. E dizer, a gente não precisa conviver, irmão, não é porque é irmão, é porque é amigo, é porque é aquilo outro, eu vou machucar, eu vou ofender. Que irmão, ele já está te ofendendo quando se aproxima de você com essas palavras negativas, suja, já está te ofendendo, já está te sujando. Antes de a gente se sujar mais ainda, a gente bota para correr. Fuja. Vá-se embora da minha casa. E você imagina, irmão, você se senta, você como cristão, como crente, ou essa pessoa também é crente, aí vai conversar com você das coisas. Por que não pode conversar das coisas gloriosas de Deus? Da pregação de domingo, do culto de ensino, do culto de sexta-feira. Como foi a mensagem da irmã? Como foi muito boa. A mensagem do irmão foi muito boa. É isso que a gente deve conversar, irmão. Eu preciso também me dedicar no estudo da palavra para que eu possa também chegar a pregar também. Como foi que fulano dirigiu o culto? Foi uma bênção. É isso que o crente deve conversar, irmão. Quando o crente se junta para conversar das coisas de Deus, a gente não vê problema. Mas quando crente que às vezes se junta para conversar besteira, irmão, só tem problema, só gera problema, confusão, intriga, só acontece isso. Machuca o irmão, machuca a irmã, porque querendo ou não, o irmão ou a irmã fica sabendo do que aconteceu, do que falaram, e só acontece, vai fazer o quê? Magoar o irmão. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu sou uma pessoa, a minha esposa me conhece, eu faço de tudo para que a minha amizade ela permaneça. Mas tem uma coisa, irmão, quando eu ver que aquela pessoa ela não presta, olha, pode ter certeza, viu, irmão? Se eu não for na sua casa, se você me convidar e eu não for, se não for por causa de problema ou doença, você sabe que eu não gostei de alguma coisa e não dá certo. Eu sou assim, irmão. Amizade a gente deve ter, primar, honrar, respeitar, porque o que vale é o respeito, não é verdade? Respeito e consideração. Pessoas que não respeitam, pessoas que não consideram, não tem para que você continuar, sabe, insistindo numa coisa que não vai dar certo. Se não dá certo, irmão, afaste. Mas porque crente não pode ter inimizade. Não é inimizade, mas a nossa amizade não dá certo. Você não comunga daquilo que eu comungo. A gente não tem, a nossa mentalidade não pensa do mesmo jeito como cristão. Eu tenho a mente de Cristo, mas você não tem. Eu gosto de conversar sobre as coisas de Deus, mas você gosta de conversar de besteira, sobre sexo, Não, irmão, cai fora. Não dá para mim. Eu sou crente, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos ler somente os versículos daqui, irmão. Romanos 1:24. Romanos 1:24 fala sobre vileza. Vileza fala sobre vil, aquilo que é vil. 1:24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Sabe o que isso significa? Quando uma pessoa quer viver assim, aí Deus assim, sabe? Não liga mais. Deus não está nem aí, sabe? É como se Deus realmente tivesse entregue. Toma, faz isso. É a liberdade que Deus dá. Você não quer viver assim?
Quer viver uma vida vil, de impureza? Quero. Então, viva, sabe? Sabendo que o resultado daquilo é um resultado catastrófico, obviamente. Mas Deus entregou. Aí Romanos aqui, para os irmãos entenderem o contexto, fala exatamente da inversão, né? Inverte, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, e Paulo fala aqui exatamente para os nossos irmãos romanos, né? Só que não aconteceu somente naquela época, acontece também hoje. Tem pessoas que vivem numa vida vil, uma vida de vileza. Aí, quando alguém vive assim, irmão, é como se Deus, sabe, virasse as costas para essas pessoas. Deus não está nem aí. É como se Deus dissesse assim: olha, você pode falar no meu nome, você pode continuar crendo em mim, você pode continuar até cantando na igreja, só que a tua vida não está mais nas minhas mãos. A tua vida está entregue a Satanás e a você mesmo. Vamos ler. Vidas impuras, 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 21. Capítulo 12 de 2 Coríntios, em versículo 21. É aquilo, ó. Tenho receio de que, isso nós lemos a semana passada, tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que, no passado, pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. É aquilo que eu falei semana passada. Tem gente, irmão, que fez no passado e continua fazendo hoje também, sabe? Para ela, o passado é o presente dela. Ela não se libertou. A Bíblia diz que quando a gente se converte, o que é que acontece? As coisas do passado se extinguem, morreu, desapareceu. Nós vivemos o presente. Nós nos tornamos nova criatura. Então a velha criatura morreu. A gente vive a nova criatura, com o pensamento de Cristo. Então, vidas impuras que viviam e continuam vivendo. Desejos imundos, Efésios capítulo 4, versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Aí, todo tipo de impureza. É uma pessoa que vive uma vida desenfreada. Ela não tem controle sobre essa parte, né, sensível, essa parte, o sexo, impureza sexualmente ou pureza sexualmente. Ela não consegue, ela não tem controle. Por quê? Porque vive uma vida de libertinagem, uma vida desenfreada. Ela não se contém, ela não tem controle. Por quê? Porque não foi liberta. Então, quando alguém se liberta de verdade, se liberta mesmo, irmão. Quando alguém quer ter um encontro com Deus, escuta a voz de Deus, ouve a voz de Deus, obviamente se liberta. Não tem como viver uma vida de impuro, de desejos imundos, se é uma pessoa liberta, irmão. Vamos ler motivos baixos, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Veja que a exortação de Paulo não procede aqui de erro ou intenções impuras, mas pelo contrário, nem se baseia em engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de eles nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar. Então, essa é uma das verdades que a gente precisa entender, irmãos, que dentro da igreja a gente precisa ouvir. Se fosse uma coisa que não existisse na igreja, obviamente que a gente nem precisava trazer esses estudos. Ou precisava? Não precisava. Agora, se eu perguntar para vocês, isso acontece na igreja? Acontece, irmão. Em muitas igrejas acontece. E não somente na atualidade, mas também desde o passado, naquela época lá, já acontecia aqui, né?
em Tessalônica. Já acontecia. E o apóstolo Paulo estava advertindo. Ele tem responsabilidade, irmãos, em pregar o evangelho. Não por motivos baixos, mas por motivos dignos. Não simplesmente porque ele foi jogado de forma aleatória como apóstolo, como ensinador do evangelho, mas pelo contrário, ele foi chamado por Deus para isso. Agora, sobre indecência, Efésios 5:3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém os santos. Está vendo? Tudo que venha falar ou alguma coisa sobre imoralidade sexual, ou toda impureza, ou avareza, ou qualquer coisa, como a gente está falando aqui sobre pureza sexual ou impureza sexual, a gente precisa entender que tudo que for relacionado à impureza sexual não deve haver, irmãos, entre nós, entre os nossos irmãos, entre as nossas vidas, algo, sabe, mencionado, algo desse jeito, venha a ser mencionado. Não. A gente precisa entender que a gente é cristão, a gente precisa ter a mente sadia, limpa, a mente de Cristo. A gente não deve falar essas coisas como se fosse algo normal, sabe? Eu falo porque eu no mundo falava, eu vou falar assim porque é interessante falar. Não, irmão, não deve haver entre nós que venha mencionar que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês. Então, nada disso deve ser mencionado. Nada disso. Nós como cristãos. E para terminarmos, Colossenses 3:5. Colossenses. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tudo que pertence à natureza terrena, mate. E o que é? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Então, tudo isso aí, irmãos, o que é que a gente deve fazer? Matar. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tudo que é essa natureza aqui, irmão, nos incita a fazer, nos induz a fazer, que é errado, que Deus condena. O que é que a gente deve fazer? Matar. E como é que a gente mata? A gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo diz assim: há uma luta, o quê? A carne contra o espírito. Então, quem você vai alimentar? A carne ou o espírito? Se você alimenta o espírito, então o espírito vence. Se você alimenta a carne perde. E assim, a carne vence. Então, que nós possamos guardar esta palavra e que nós possamos viver uma vida santa. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. Fiquemos de pé.